Primeiro, penso que dizer para os cristãos que na hora da morte, quem nos resgata e nos salva da morte é o poder de Jesus, do ressuscitado. Porque se a gente vai olhar para o campo de tantas crenças, existem aqueles que dizem que a alma é imortal por natureza. Na filosofia, em religiões não monoteístas. Então, a alma sobrevive à morte por si mesma, né? Enfim, tem os dados e as crenças diversas. Para o cristão, especificamente para o cristão, a pessoa sobrevive à morte pelo poder de Deus, não porque nós somos imortais por natureza. É o primeiro dado, né? Então, o poder do ressuscitado para os cristãos é quem salva e resgata a pessoa da morte. Também, para o cristianismo, a morte é a morte da pessoa integral, né? Nós temos uma questão muito de linguagem, a morte como separação da alma e do corpo, né? Essa linguagem, ela dominou muito o campo teológico, mas se compreende, acima de tudo, que a morte é morte da pessoa. É a pessoa que é corpo e alma que morre, né? E é a pessoa que é resgatada da morte. Não só uma parte da alma, mas é a pessoa humana que é resgatada da morte. E a alma que a gente entende, que tradicionalmente se chama desse termo, é na verdade a própria pessoa, né? Não mais com a sua dimensão biológica, carnal, mas é a pessoa que sobrevive à morte pela graça de Deus. Quer dizer, cada um de nós tem uma identidade, tem um nome, e isso é mantido para a vida eterna. Nós não seremos outra coisa, nós não seremos outra pessoa. A nossa identidade, o nosso eu espiritual, a nossa dimensão de pessoa, ela é salva, tanto que nós continuamos vivos sendo nós mesmos. Claro, com a diferença, né? Porque não é só uma continuidade, há também uma descontinuidade. E para a Igreja Católica, então, bem específico para o católico, né? Nós temos, logo após a morte, um juízo individual, né? E que vale dizer que, para o católico, não creia que a pessoa após a morte, ela fica vagando pelo mundo, fica acorrentada, presa em coisas materiais aqui, que se alguém chorar pela partida, que o choro dos que ficam atrapalha a evolução da pessoa falecida. Isso são outras crenças, que se respeita, que se dialoga, mas falo para o católico, fé católica. Nós morremos nesse mundo, imediatamente nascemos junto de Deus. E aí nós temos 3 caminhos, né? O céu, purgatório ou o inferno como possibilidade daqueles que livremente negam completamente a comunhão com Deus. Então, são os 3 caminhos, né, para o céu, aqueles que viveram aqui na terra com uma plenitude de amor, de doação, de caridade, de fé, que souberam se abrir completamente à graça de Deus, né, viveram santamente. O purgatório, um caminho para aqueles que viveram em comunhão com Deus, viveram um amor, mas que não conseguiram exercer por N fatores, não conseguiram exercer tão bem esse amor recebido e partilhado, né, aqui. Então, há um caminho de purificação. E o caminho de purificação do purgatório, ele é sempre ascendente para o céu. É um estado de vida, o purgatório não é um lugar, o céu não é um lugar, é um estado de vida em que a pessoa é purificada no amor de Deus. É como alguns falam, a dor e o amor se misturam, porque é uma purificação, mas é uma purificação no amor, para então estar na plenitude do céu junto de Deus. E o inferno, o inferno é uma possibilidade. A igreja também não tem autoridade, não pode dizer que tais pessoas estão no inferno. Ele surge como uma possibilidade real da pessoa negar livremente e conscientemente, não aceitar o perdão, não aceitar o amor e dizer, eu vivo fechada em mim mesmo. O inferno
é a chancela daquilo que a pessoa escolheu aqui na Terra. E Deus, de tão bondoso, e nos deixa tanta liberdade, que Deus aceita a nossa escolha. Ele não impõe, ele não obriga a pessoa a aceitá-lo e amá-lo. A pessoa escolhe esse caminho e Deus, na sua tristeza, né, a gente pode dizer, porque Deus quer que todos estejam com Ele, Deus confirma, olha, você na Terra escolheu esse caminho, então você vive de uma maneira absoluta a escolha de fechamento completo em si mesmo. Então o inferno é a total solidão e o total isolamento da pessoa que escolheu esse caminho. Por isso que até o inferno está cheio, né? Tem muita gente no inferno. São perguntas às vezes que a catequese faz, né? Acho que a gente pode dizer, o inferno é a própria solidão absoluta de uma pessoa. Então, são os caminhos bem fé católica, isso aqui que nós estamos conversando, né?